Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MacCast, o podcast do Salgadeiro. Muito prazer, eu sou a Graziela Félix e a partir de agora serei a host deste primeiro episódio da segunda temporada do podcast da Mactiva. E vou te falar, a partir de agora você vai ver toda semana grandes nomes do empreendedorismo sentados aqui nessa mesa. Mas para esse primeiro episódio, minha gente, olha, vou te falar que a gente está começando aqui com o pé direito, viu? Porque estamos aqui com uma pessoa internacional, uma brasileira que é destaque na Irlanda, que não está sentada nessa mesa, mas está falando com a gente lá da Irlanda. E eu descobri que lá está fazendo frio, viu? Seja bem-vinda, Fernanda Hemerson. Isso, obrigada, Grazi, obrigada a todos da Mactiva pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, mesmo que à distância. Nossa, Fê, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da Fernanda, como é que ela saiu do Mato Grosso do Sul e foi parar lá na Irlanda, mas essa trajetória toda de sucesso, eu vou pedir para ela contar pra gente. Fê, então conta, como é que foi que você saiu do calorão lá do Mato Grosso do Sul e foi passar frio aí na Irlanda? Conta pra gente. Na verdade, eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas com 2 anos eu fui para São Paulo, onde cresci, passei minha adolescência, iniciei uma faculdade, me formei, e depois da faculdade eu trabalhei na área, me formei em administração hoteleira, trabalhei na minha área, mas sempre tive essa vontade de morar fora, conhecer outros países, outras culturas. Eu já estudava inglês no Brasil, então queria ter a oportunidade de botar isso em prática, né, usar em outro país. E na época eu tinha trabalhado por um período na minha área de formação, trabalhava numa rede hoteleira, na área de desenvolvimento de novos hotéis, e eu saí, tinha aberto um negócio no Brasil, já estava empreendendo, e aí por circunstâncias lá do momento, eu saí da sociedade, e aí eu falei, bom, então está na hora de ter essa oportunidade, ter essa experiência, né, de morar fora, então decidi fazer essa transição, toda essa transição desde que o momento que decidi, né, que estava na hora de fazer aquilo que eu realmente tinha vontade de fazer, que era morar fora por um tempo. Aí houve todo um planejamento, mas aí eu posso contar mais para frente como foi o processo. Mas foi isso, partiu da vontade de infância, de morar para fora, até ter o momento, a oportunidade ideal, que foi a saída, né? Quando a gente está saindo de uma cidade, está mudando de carreira, sempre há esse espaço de um novo começo, e aí para mim foi vir para a Irlanda. No empreendedorismo começou então aqui no Brasil, não foi na Irlanda. Como é que foi? Como é que você se encontrou empreendedora? A minha experiência com empreendedorismo é desde muito pequena, assim, venho de uma família de mulheres empreendedoras, tenho um tio empreendedor também, um homem, que também tenho como referência, então, acompanhando ali a vivência da minha mãe, que já teve confecção, já teve loja de tecidos, e eu sempre acompanhando o empreender dela, né, a jornada empreendedora dela de muito perto, fui me inspirando, e já sabia que sempre foi uma pessoa muito criativa, inquieta, então eu percebi que o caminho tradicional não seria para mim, então desde muito cedo tive essa vontade de empreender. Tive essa experiência no mercado corporativo, né, com o meu primeiro trabalho após me formar. Na verdade, comecei como estágio, depois, após me formar, continuei, fui efetivada, fui crescendo nesse mundo corporativo, mas era uma pessoa com muita, muita vontade de fazer várias coisas diferentes, atuar em várias áreas, então logo saí para montar o meu próprio negócio. O primeiro negócio foi em que ramo? O que você fez? Foi na área que eu conhecia, né? Eu passei a conhecer ali a minha mãe e minha tia, que empreendia nesse universo da confecção. Então, o meu primeiro negócio foi uma camisaria feminina. A gente confeccionava camisas de alto padrão, com tecidos fio egípcio, para mulheres, com modelagem, né? Somente modelagem feminina. Vendíamos para clientes diretos, né, B2C, que a gente fala, e também B2B, então vendíamos também no atacado, varejo e atacado. E aí, Fê, como é que foi você
aliás, não sei se você abriu mão, né? Mas você teve que abrir mão do empreendedorismo, do que você estava fazendo aqui no Brasil para ir para a Irlanda, ou você foi para a Irlanda já levando o que você tinha construído aqui no Brasil? Não, na verdade, foi bem difícil para mim abrir mão desse meu primeiro negócio. A gente, quando começa a empreender, a gente normalmente tem uma relação muito forte. Eu vejo isso com os meus clientes hoje, né? Quando é o nosso primeiro negócio, é como se fosse o nosso filho, né? Então, criei essa relação muito, muito forte com esse negócio que foi o meu primeiro. A gente chegou a ter 3 lojas físicas aí no Brasil. Tive uma loja num shopping center, outra loja de fábrica e outra loja física, e vendíamos para outras empresas também, outras marcas, lojas, né, que vendiam multimarcas, mas tinha sócios, em determinado momento a gente não estava se entendendo mais, então eu tive que abrir mão. Éramos em 3, eu era a pessoa que estava discordando um pouco ali das outras 2, então eu falei, bom, então está na hora de eu fazer uma coisa diferente. E aí foi um processo todo, né, a ter coragem de decidir sair. Mas é isso, na hora que você toma a decisão de sair, você começa a explorar novas oportunidades, e aí para mim encaixou bem o timing de falar, não, então já que eu tenho que buscar novas oportunidades agora, eu vou fazer isso já fora do país, né, fora do Brasil. E aí, nesse momento, eu fiz uma seleção ali. Quais são os países que me dão essa oportunidade de estudar depois de me tornar uma cidadã daquele país, né, oportunidade de trabalho, enfim. Aí fiz uma seleção ali de países, fiz uma comparação, e para mim o que fez mais sentido na época, o que era mais um caminho mais promissor, seria a Irlanda. E não me arrependo da decisão que tomei. Hoje sou irlandesa depois de 8 anos, sou brasileira e naturalizada irlandesa também, então fui muito feliz na minha escolha. Ô Fê, a gente já começa a saber daqui a pouquinho os primeiros passos aí na Irlanda, mas só nessa resposta sua, você trouxe aqui alguns aprendizados importantes para quem está iniciando no ramo do empreendedorismo. Então, você trouxe aqui, você disse que é preciso saber o momento certo de parar, mesmo que você tenha criado um elo de mãe e filho, pai e filho, né, com o seu negócio. E também um ponto de atenção quando começa a discordar dos sócios. Então, só nessa resposta sua, você trouxe 2 grandes lições. Você percebe que isso que você passou no início da sua carreira como empreendedora é uma frequente na vida de todos os empreendedores? Com certeza, principalmente o empreendedor brasileiro, né? Eu acredito que a gente tem muito essa coisa de empreender, do empreendedorismo familiar, né? De você empreender com pessoas que são próximas de você, então às vezes um parente, como foi no meu caso, eram 2 tias minhas. E também tem, às vezes, com amigos, a gente começa a empreender com amigos, pessoas próximas, e aí, no momento em que a gente está empreendendo com uma pessoa que a gente confia completamente, porque é do nosso círculo próximo, e também no momento em que a gente está iniciando no empreendedorismo, né, nossa primeira experiência como empreendedores, a gente acaba não deixando de ver várias coisas, ou deixando de fazer vários acordos, que são muito, muito importantes no início de uma relação de negócios, quando você está ali no momento inicial, sem nenhum problema, tudo funcionando muito bem, mas que mais para frente acabam te impedindo de também conseguir lidar com os desafios diários que é uma sociedade que tem, né, que envolvem uma sociedade. Então, hoje, por exemplo, no meu trabalho, né, eu tenho uma consultoria empresarial hoje, eu aconselho muito todos os empreendedores que chegam comigo com um sócio, né, eu falo, vocês já fizeram o Founders Agreement, que a gente chama, então, um contrato de sociedade, né, para já acordar ali no início de um negócio, de um início de uma relação empresarial, quais são os termos, né, o que vai acontecer se por acaso começarem a haver desentendimentos na sociedade. A gente já tem um contrato que determina ali quais são as saídas, né, não precisa, naquele momento, quando as coisas já estão mais afloradas, digamos assim, você, às vezes, ter um documento como esse te elimina muita dor de cabeça, e às vezes até faz com que a sociedade vire saudável de novo, né, porque já tem aquele documento ali determinando o que fazer em cada situação.
E aí, nessa outra resposta, ela traz um outro aprendizado que, se você que é empreendedor está acompanhando aqui o nosso bate-papo, já pega aí o seu caderninho de anotações, porque já vamos aí para a terceira dica da Fernanda. Fazer esse contrato, então, é fundamental. Não, sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa assim que queria ter aprendido na minha primeira experiência. Eu poderia ter passado por esse processo de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Confiar, né, aquele ditado antigo que fala confiar no fio do bigode, né? Principalmente numa relação como foi a sua, que é familiar. Ah, não, é minha tia, né? É da minha família, eu conheço, é meu amigo há muitos anos, eu conheço. Mas no primeiro contratempo que tiver, ter um contrato firmado de fato é fundamental. E isso é muito comum? As pessoas ainda tendem a acreditar no fio do bigode? Eu acho que as pessoas acabam achando que isso não é necessário no começo, ou às vezes desconhecem, né? Não sabem que existe esse instrumento, né? Que pode ser utilizado. E não é nem a questão de, às vezes, falta de confiança, ou a pessoa falta com a sua confiança lá na frente, ou, né, se mostra, né, não. Enfim, faz alguma coisa que não deveria fazer, às vezes não é nem essa questão, mas às vezes é questão de visão mesmo de negócio. Então, tem gente que por exemplo, tem empreendedor que quer montar um negócio pensando em eu vou vender daqui um pouco, ou tem empreendedor que fala, não, para mim eu não quero vender nunca o negócio, eu quero que esse negócio seja o meu negócio da minha vida, eu vou crescer, vou criar meus filhos, vou tirar o sustento da minha vida toda desse negócio. Então, se você já tem um sócio que pensa, não, eu quero criar um negócio para vender em 5 anos, e você tem um outro sócio que pensa, não, esse negócio vai ser o meu negócio da vida toda, você já tem um desalinhamento aí de visões, e só por ter um desalinhamento como esse, já pode causar atrito na hora de tomada de decisões, tudo isso. Por isso que um contrato como esse pode já ajudar, né? A pessoa já entra, primeiro, tem duas coisas que esse contrato ajuda, né? Primeiro ajuda vocês a pensarem nessas questões todas de alinhamentos que podem ser feitos antes de iniciar um negócio. E também, por exemplo, um contrato como esse pode decidir como que as decisões são tomadas. Então, é voto, é maioria vence, ou se a pessoa que é daquela área, por exemplo, se é uma desalinhamento no marketing, a pessoa dos sócios que é responsável pelo marketing que decide se não há um acordo. Então, coisas assim que vão ajudando no dia a dia mesmo a lidar com o negócio. Perfeito, Fê. Daqui a pouco a gente anota no nosso caderninho mais dicas que você vai passar aqui no decorrer do nosso bate-papo. E aí a gente chega na Irlanda. Como é que foi chegar na Irlanda? Você contou pra gente logo no começo que você fez toda uma preparação, você se preparou para isso, mas a realidade nunca é igual na teoria, né? Como é que foi? Você chegou aí e aí? Não, sempre tem as surpresas, né? Por mais que a gente se prepare, como você falou, eu me preparei bastante. Primeiro comparei os países para entender qual era o melhor país. Depois tomei o maior cuidado para entender como seria, né, morar nesse novo país, qual seria o clima, quanto que eu precisaria de dinheiro para fazer essa transição, como seria o mercado de trabalho. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz para estar mais preparada possível. Mas é claro que quando você chega aqui, tem as descobertas do dia a dia, né? E aí eu acho que coisas que foram fundamentais para me ajudar no processo é estar sempre aberta, saber que eu estava mudando de país, então não tinha como esperar ter as mesmas coisas que eu tinha no nosso, né? Então eu sabia que a comida ia ser diferente, o clima ia ser diferente, então estava muito aberta para fazer essa adaptação. Além disso, você está sempre aberto para fazer perguntas também, então conforme eu ia conhecendo pessoas, eu ia pedindo ajuda, né? Olha, eu não estou entendendo como funciona o meio de transporte, você pode me explicar? Você que já está aqui mais tempo, então, e estar aberto também a tá nessa posição de aprendiz, né? De ter que perguntar, de ter que pedir ajuda para conseguir se adaptar mais rápido. Fê, você falou de pedir ajuda. Pedir ajuda é sinônimo de humildade. Humildade é uma das características primordiais para um bom empreendedor? Sem dúvida, eu acredito nisso. Porque o empreendedor que acha que sabe de tudo, né?
pede pouca ajuda ou ouve pouco, né? Que às vezes a gente nem pede ajuda, nem pede conselho, mas pessoas que estão próximas da gente, que gostam da gente, acabam dando conselhos. E se a gente não tem humildade para ouvir também, isso pode nos impedir ou fazer com que a gente tome decisões erradas ao longo do caminho, né? Às vezes a gente está muito dentro do negócio, no dia a dia ali da operação, e aí a gente não consegue ter essa visão mais ampla, mais macro, né? E uma pessoa de fora, às vezes, pode trazer um olhar, uma dica, uma orientação que seja importante, que a gente não está conseguindo ver, porque a gente está muito ali focado no dia a dia. Então, com certeza, a humildade é super importante. Humildade e os olhos bem abertos para não perder, né, nenhuma oportunidade. E aí, como é que foi que você começou a empreender aí na Irlanda? Tá. Na verdade, assim, quando eu vim para cá, por um tempo, eu tive um visto de trabalho, que não me permitia trabalhar aqui na Irlanda. Então, eu, na verdade, empreendi daqui, mas empreendi no Brasil. Eu abri um outro negócio no Brasil, um negócio digital, e eu tocava daqui da Irlanda, por um tempo, até um período em que minha situação de visto me permitiu ter uma empresa aqui, um trabalho aqui, e aí tudo isso passou por uma fase que eu fiz um mestrado aqui na Irlanda, em empreendedorismo, depois passei a atuar na universidade em que eu me formei, dando aulas nessa área de empreendedorismo, criatividade e inovação. E aí, por causa desse trabalho, dessa experiência na universidade, eu fundei uma uma startup aqui, e aí participei de programas de aceleração aqui com essa startup. E aí, até aí não tinha empresa aberta, porque era um projeto que a gente estava testando se ia dar certo ou não, né? Essa questão da startup. Mas estou contando isso para dizer como tudo foi me aproximando de novo do empreendedorismo, né? Eu já tinha o negócio online à distância, mas aí entrei no meu tema de estudo que eu amo, né? Que é o mestrado em empreendedorismo. Depois fui dar aula nessa área, daí depois em seguida já abri uma startup, e aí participei de programas de aceleração. A partir daí eu decidi montar um programa de aceleração focado em mulheres brasileiras aqui na Irlanda, que é gratuito, o Sprout Up. A gente está indo para a nossa 4ª edição agora, já ajudamos mais de 50 mulheres empreendedoras. E aí eu já estava fazendo, quando eu vi a minha vida de empreendedorismo como empreendedora, já estava completamente aqui na Irlanda. E aí eu fundei a minha consultoria empresarial chamada Unleash. Então foram os assuntos que foram me chamando, né? O que a minha paixão foi me levando de novo. E aí hoje eu já tenho empresa aqui, né, na Irlanda, não mais no Brasil. A gente percebe que quando você fala sobre isso, seus olhos brilham, assim, o seu sorriso, né, fica mais intenso. E aí é muito gostoso de ver quando as pessoas trabalham com o que elas amam, né, as coisas vão aparecendo. Foi como você falou, comecei a dar aula, fiz o mestrado, comecei a dar aula, a minha tese foi para falar sobre isso, e daí quando eu me vi, eu já estava trabalhando com isso, ajudando outras pessoas, e enfim. Sim. E aí, quando você começou a ajudar outras pessoas, você percebeu que as dificuldades dos empreendedores brasileiros são as mesmas dificuldades dos empreendedores da Europa? Não, são um pouco diferentes. A gente vê que a de atitude, de comportamento, né? O empreendedor brasileiro, ele é mais atirado, mais otimista, acha que tudo vai dar certo, né? E aí acaba, por causa desse nossa atitude otimista, acaba faltando um pouco na questão do planejamento. Então, acha que talvez não seja tão importante eu pesquisar o mercado, isso aqui que eu pesquisei já está bom, não vou fazer um super planejamento, talvez não seja tão importante fazer um plano de negócio. Então, quando a gente lida com esse empresário, a gente tem que explicar um pouco mais sobre a importância de você não pular etapas, de você ter ação, ter atitude, ser otimista, mas também ter um bom planejamento para te ajudar a conhecer bastante o mercado, entender bastante sobre o consumidor que você quer atender. E aí, quando a gente fala do empresário irlandês, ele já é um pouco menos otimista, o que faz ele naturalmente já se desenvolver mais nessas áreas que eu citei, né, do planejamento,
de estratégia do negócio antes mesmo de partir para a ação. Por que eles são menos otimistas? É cultural? Cultural. É, cultural. Mas em São as virtude de diferenças. quê? Você consegue ter uma leitura e entender por que que isso acontece? Eu acho que é a própria história, né? É um país muito, a Irlanda é um país muito sofrido, assim, nos últimos anos, a Irlanda é uma história recente, né? Da Irlanda é rica, com muitas oportunidades, mas até alguns anos atrás, uma coisa bem recente, eles passaram por muitas dificuldades, a colonização deles que foi feita, então acho que isso fez com que teve a grande fome, que tiveram problemas aqui com a batata, muita gente teve que sair do país e migrar também para conseguir permanecerem vivos, não tinha comida para todo mundo. Então, eu acho que isso fez com que as pessoas tivessem desenvolvessem esse lado, não são tão otimistas assim quanto o brasileiro, né? Um pouquinho diferente. E aí, vamos supor que a gente tenha algum brasileiro ou algum irlandês que esteja acompanhando aqui o nosso bate-papo e ele se identificou com essa característica que você trouxe. Sou uma pessoa um pouco medrosa. Quais são os primeiros passos para a pessoa que é medrosa? No que ela não pode errar? Não, eu acredito que esses são os passos para todo mundo, mesmo aquele que é otimista deveria seguir esses passos. Para você iniciar um negócio, é super importante que você conheça muito bem o mercado que você quer atuar. Então, fazer análise de mercado, fazer pesquisa de mercado, entender quais são os fornecedores que você poderia utilizar, entender quais são as rotas, por exemplo, se você vai trazer um produto do Brasil, um ingrediente do Brasil, um maquinário do Brasil, você entender como que vai funcionar esse processo, entender também se você teria a aceitação do seu produto, qual que é o preço que você venderia o seu produto, depois quais seriam os passos para você tirar esse plano do papel, né? Então, fazer um planejamento financeiro, que muitas vezes as pessoas esquecem também, né? Entender o que é capital de giro, quais são os investimentos iniciais ali no negócio, para que você tenha sucesso. E a cada vez que você planeja um pouco mais o seu negócio, você consegue ver no papel as coisas estruturadas, o passo a passo, e isso faz com que você diminua também o medo, né? Você diminui o risco do negócio e, consequentemente, você fica com um pouco mais, fica mais palpável, né? Você sabe ali qual é o passo a passo que você tem que seguir. Mas isso é importante até para os otimistas, porque tem gente que é otimista e esquece desse passo, mas isso é super importante, porque eu costumo falar que eu sou uma apaixonada por empreendedorismo, amo o que eu faço, amo ser empresária, mas e eu entendo que tem várias vantagens você ser um empresário, ser empreendedor, mas isso pode se tornar uma grande frustração na vida das pessoas se não feito de forma correta, né? Então, eu conheço histórias de pessoas, por exemplo, que passaram a vida toda juntando um dinheiro, se aposentaram e aí tem aquele valor ali que fala, eu vou investir num negócio. E aí, às vezes, a pessoa acaba por falta de planejamento, por falta de entender bem o mercado, por falta de entender bem qual que é o produto que deveria ser vendido. Enfim, a pessoa acaba ou por fazer uma sociedade errada, enfim, diversos motivos, a pessoa acaba Se frustrando. gastando, né? Ou perdendo todo aquele valor que investiu, que guardou durante muito tempo e que seria a sua aposentadoria. Então, pode virar uma grande dor de cabeça, né? Então, eu entendo que mesmo para os otimistas é importante. Depois que tem a dor de cabeça, para reverter essa situação fica bem mais complicado. Não que fique impossível, mas fica bem Sim, mais complicado. sim, com certeza. Fer, agora vamos falar do ramo alimentício. Como é que é o ramo alimentício aí na Irlanda? Uhum. O ano passado, com a minha consultoria, nós desenvolvemos o relatório do empreendedorismo brasileiro na Irlanda. Em novembro do ano passado, nós lançamos, está através das nossas páginas, qualquer pessoa pode baixar o relatório e ler com calma. Mas o nosso objetivo, quando fizemos esse relatório, foi entender qual era o número de empresas, né, o número de empresas fundadas por brasileiros aqui na Irlanda, entender qual era o perfil desse empreendedor brasileiro aqui, e também quais eram as áreas onde nós estávamos atuando, né?
E uma das áreas mais que apareceram com mais frequência no relatório, a gente, das 1.300 empresas, fazendo esse relatório, a gente conseguiu catalogar 1.300 empresas fundadas por brasileiros hoje aqui. E esse número não para de crescer. E das áreas que a gente mapeou, a área que aparece com mais frequência é a área de produção de produtos alimentícios. E falando sobre os produtos da Mactivia, né, pensando no ramo que a Mactivia atende, tem muita gente desenvolvendo negócios nessa área aqui, e são áreas que são realmente muito, muito promissoras. A gente vê as pessoas empreendendo com baixo custo de investimento, né, investimento inicial, conseguem iniciar das suas próprias casas, muitas vezes, e aí vão crescendo aos pouquinhos e ganhando escala. A gente consegue ver muita gente hoje que já vende não somente para o público brasileiro, mas começa também a vender em mercados. A gente vê algumas pessoas entrando em mercados até irlandeses. Então, é um mercado muito promissor e que a gente vê um número muito grande de pessoas empreendendo. Fê, você está falando da Mactiva, né? E aí eu quero que você conte pra gente o sucesso das nossas máquinas aí na Irlanda. Não, com certeza tem um sucesso muito grande aqui. Tem vários empresários aqui que trabalham com esses produtos, né? Que fazem coxinhas, risoles e outros produtos, né, nessa área. E aí é muito legal a gente ver a diversidade, assim. Então a gente tem empresários que montaram os seus próprios bares, restaurantes, ou cafés, padarias, né, que é uma coisa que tradicionalmente a gente não tem aqui na Irlanda, mas já temos padarias brasileiras aqui, e vendem esses produtos. Tem outros que criaram grandes marcas e hoje vendem em vários mercados brasileiros, outros vendem em mercados já expandindo para mercados não brasileiros também. A gente tem pessoas que estão expandindo através de feiras, através de oportunidades de fazer catering também, né? Então, servir em festas. Então, existe uma grande oportunidade. E o que eu vejo que eu acho bastante interessante é que muitas vezes as pessoas começam produzindo pequenas quantidades e aí não sentem a necessidade de necessariamente de ter uma máquina, mas a partir do momento que precisam ganhar escala, é impossível fazer isso sem ter um equipamento adequado te ajudando, né? Tanto para você conseguir moldar de uma forma regular, quanto para você ganhar em produtividade mesmo, né? Conseguir fazer mais em menos tempo. A gente sabe que no mundo todo, eu sei que no Brasil é assim também, aqui na Irlanda também, mão de obra é uma coisa que tem um custo alto, elevado, e também tem uma rotatividade grande, é difícil de você achar pessoas para trabalhar para você. Então, acaba, mais uma vez, usando esses tipos de equipamentos, acaba ajudando bastante. Tá falando de Limeira. Limeira fica no interior de São Paulo e ela é considerada a terra da coxinha. Não sei se você sabia. A coxinha do Brasil e de Limeira é diferente da coxinha da Irlanda? Na Irlanda não existe, isso é uma coisa brasileira, né? Mas as pessoas que fazem as coxinhas, os brasileiros que fazem a coxinha aqui, conseguem fazer ela bem original, digamos assim, com o sabor aí do Brasil. Não sei de Limeira, ainda não tive experiência de provar a coxinha de Limeira. Ô Fê, você estava falando do seu relatório, né? O relatório de empreendedorismo. Você ouviu 1.300, você mapeou que tem 1.300 empresas brasileiras, de brasileiros aí na Irlanda e destacou o fato da área da alimentação ser uma das mais notadas, enfim. Além da área de alimentação, quais são outros brasileiros de sucesso que a gente pode divulgar e que a gente pode citar? Temos brasileiros, por exemplo, na área de educação, com escolas de inglês, o nome de um grande empresário aqui é o Tiago Mascarenhas. A gente tem também empresários na área de estética, de acomodação, um outro nome é Eduardo Gonzaga. A gente tem também empresários na área de saúde,
Tem muitos dentistas aqui abrindo clínicas super bonitas, fazendo um trabalho super bacana, e é muito legal ver a diversidade, né? O quanto a gente consegue, nós brasileiros conseguimos nos dar bem em várias áreas e fazer um bom trabalho em diversas áreas. Então, temos até empresários aqui no ramo de tecnologia, por exemplo, uma empresa chamada Minder aqui, que também é uma empresa que veio do Brasil e que agora está abrindo unidade aqui. Fer, agora vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Você, como à frente, né, desse trabalho aí na Irlanda, eu queria que você contasse um pouquinho como que é o cenário do empreendedorismo feminino aí. Aqui no Brasil, a gente sabe que ainda tem muito a crescer, né? As mulheres enfrentam muitas barreiras, principalmente relacionadas a preconceitos. Como é que é aí na Irlanda? Uma coisa muito interessante que a gente viu com esse relatório é que 82% dos empresários aqui na Irlanda são mulheres. Então, as empresas foram fundadas por mulheres, né? E esse número é um número bem surpreendente, porque a gente sabe que o número de mulheres à frente de negócios no Brasil, esse número também é maior, né? São mais mulheres do que homens. Mas aqui esse número é muito superior, né? E se a gente olhar em termos de pensando só nos empreendedores irlandeses, esse número, as mulheres também empreendem mais que homens, mas também não tanto quanto as mulheres brasileiras aqui, esse número é muito superior. E a gente sabe um dos motivos, né, porque isso a gente acredita que esse seja o motivo, é que muitas de nós viemos para a Irlanda acompanhando nossos esposos, que trabalham na área, por exemplo, de TI, trabalham na área de engenharia, que são áreas fortes aqui, bem demandadas, que acabam trazendo muitas pessoas do Brasil. A gente sabe que tem muitas mulheres que decidem empreender, porque é um jeito de, como a gente sai do nosso país, a gente acaba ficando sem a nossa rede de apoio, né? Então, às vezes, quando você tem um filho, é uma maneira de você ficar próximo do filho. Mas aí, voltando à sua pergunta, então, é um número bem grande de mulheres empreendendo aqui, e existem algumas barreiras ainda, né, quando a gente fala de empreendedorismo. Claro que a gente tem visto uma tendência de cada vez mais e pessoas apoiando essa causa do empreendedorismo feminino, mas a gente ainda vê que tem estudos que falam que quando a mulher vai buscar um investimento, às vezes é o mesmo negócio, mas se é uma mulher que está à frente, negócios muito similares, mas se é uma mulher que está à frente, ela tem menos chances de receber um investimento do que se for um empresário homem, né? A mulher também, ela tem que se dividir entre casa, muitas ainda têm que se dividir, acabam ficando com mais atividades em casa do que o homem, e acabam tendo que fazer tudo, e aí acabam, digamos assim, não ficando tão favorável assim para se dar bem no empreendimento. Então, são vários os desafios, mas eu acredito que essa pauta tem sido bastante debatida, e que aos pouquinhos a gente vai progredindo. É muito legal ver que esse assunto está ficando em evidência, né? E aí você foi pioneiro em lançar, então, o Sprout Up. Tá correta a pronúncia? O que que Isso, faz, startup. então? Me dá a impressão que é assim, ó. Vem, mulheres empreendedoras brasileiras, que eu tô aqui, vou te dar um abraço, vou te acolher e vou te dar a mão para seguir contigo e te ajudar no que você precisar. É mais ou menos isso? Sim, esse programa é um programa de aceleração para mulheres empreendedoras. A ideia é pegar, gratuito, a ideia é pegar mulheres que estão com uma ideia bem inicial e fazer com que elas passem por todo o processo que elas precisam passar muito rapidamente e cheguem ao final do programa após 8 semanas, 10 semanas, dependendo a gente às vezes aumenta um pouquinho ou diminui um pouquinho o programa, mas em média 8 semanas, de 8 a 10 semanas, e sai ao final do programa com a ideia já desenvolvida. Durante todas as semanas ali, as empreendedoras participam de workshops, de mentorias com empresários já bem-sucedidos aqui na Irlanda, tem acesso a todas as ferramentas, livros, planilhas e tudo que ela precisa para conseguir estruturar a ideia de negócio, entender sobre o mercado irlandês, que isso é uma coisa super importante, né, que além de entender sobre técnicas para empreender, entender sobre marketing, sobre vendas, ela precisa entender como adaptar tudo isso ao mercado irlandês. E ao final a gente sempre termina com uma noite onde a gente apresenta
as mulheres para a comunidade de forma geral, né? Então, a gente convida todo mundo para assistir, cada uma delas apresenta o seu negócio. O objetivo é que elas saiam dali daquele último dia de treinamento com vendas, né? Ou com uma clientela, digamos assim. Ô, Feri, como é que foi que surgiu a ideia de montar esse programa? Você estava dormindo um dia, daí acordou e falou, vou ajudar outras mulheres. Como é que foi? Na verdade, surgiu da minha própria história e da minha própria trajetória. Então, eu estava passando por esse processo, né? Eu tive um negócio no Brasil, depois estava com um negócio online, e aos pouquinhos, porque eu fiz o mestrado, porque eu comecei a trabalhar dando tutorias na universidade, nessas áreas, porque eu tive uma startup, conheci um amigo irlandês, que é amigo até hoje, fundamos a startup, começamos a trabalhar, participamos de programas de aceleração aqui. Por ter passado por todo esse processo, ter tido a oportunidade de passar por esse processo, eu me percebi muito inteirada, muito integrada aqui, no universo de empreendedorismo aqui na Irlanda, e aí eu comecei a ver que isso não era o caso de de todo mundo, né, que tinha muita gente que estava fazendo tudo com muita dificuldade, não entendendo muito bem como funciona o mercado aqui, não tendo acesso a outras pessoas que poderiam dar mentoria, poderiam ajudar no processo, não tendo acesso a outros empreendedores, né, que são super importantes para trocar experiências. E aí eu, por ter participado de programas de aceleração e ter essa veia também na área de educação, de treinamentos, eu falei, eu vou desenvolver um programa. E aí eu desenvolvi o projeto, eu fiz esse programa em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, aqui no Núcleo Dublin, e esse programa é totalmente voluntários, nós conseguimos levantar aqui 50 voluntários para desenvolver esse programa, em torno de 15 a 20 empresários brasileiros aqui que voluntariam o seu tempo para dar as mentorias. Depois a gente tem uma série de palestrantes que também voluntariam o seu tempo para fazer as palestras e outros voluntários como eu, né, que ficava na direção do programa e outras pessoas também para fazer com que tudo aconteça. Esse programa, ele é gratuito, acontece todos os anos, a gente já ajudou em torno de 50 mulheres, e as inscrições vão abrir de novo agora em janeiro do ano que vem. Então, outras pessoas vão ter oportunidade, mais 15 mulheres vão ter oportunidade de participar do programa. Ô, Fê, na primeira vez que você fez o programa com o primeiro grupo, com essas primeiras 15 mulheres, você percebeu que esse grupo chegou até você mais ou menos com as mesmas dificuldades ou cada uma tinha uma particularidade? Como é que foi a experiência desse primeiro grupo? A maioria das pessoas chegam com as mesmas dificuldades, né? Assim, tem dificuldades que sempre se repetem, que eu sempre escuto hoje na consultoria também, as mesmas dificuldades. Então, uma dificuldade muito comum é quando a pessoa está bem no início ali, tem um pouco de dificuldade de organizar as ideias, né? Então, muita gente, o empreendedor tem isso, né? De ser muito criativo, ter várias ideias, mas aí fala, como que eu agora estruturo tudo isso de uma maneira que faça sentido? Como que eu coloco isso no papel? Por onde eu começo? Eu escuto muito essa frase, por onde eu começo? Então, essa é uma dificuldade muito comum. Outra dificuldade muito comum é precificação. A pessoa tem dificuldade de botar preço no produto, de entender se está tendo uma margem boa ou não. Então, essa é uma outra dificuldade. Depois entra um pouquinho mais para frente, as pessoas têm dificuldade com a administração financeira do negócio. Então, entender ali quais são os indicadores que a pessoa tem que ficar de olho, entender como fazer toda essa administração financeira para que o negócio tenha sucesso, seja saudável. Então, e aí depois tem a dificuldade que eu vejo até hoje, assim, de empresas que já passaram pelo programa, que estão ainda em funcionamento, e outros empresários também. Hoje meu ciclo é muito grande, tenho acesso a vários empresários, e eu escuto muitos empresários que passam por esse momento de já lancei um produto, eu estou vendendo um produto, um serviço, estou vendendo bem, mas consigo vender somente para o meu círculo, né? De amizade próximo, ou expande um pouquinho, consegue ficar dentro da comunidade brasileira, mas não consegue vender para fora dessa comunidade. Ficam limitados ali à nossa comunidade.
E uma das coisas muito interessantes da Europa e da Irlanda é que a gente tem uma oportunidade de vender aqui não somente para nosso ciclo, não somente para a Irlanda, mas a gente tem acesso muito fácil a outros países aqui, né? Então, uma pessoa hoje que monta uma empresa de produzir coxinhas, risoles, esse tipo de produto, por exemplo, ela pode fazer uma base aqui na Irlanda, mas pode vender para toda a Europa. Só pensar na questão da logística, como mandar, mas é fácil o acesso a mercados, né? E eu vejo que as pessoas têm essa limitação, conseguem vender para o seu ciclo próximo, mas não conseguem expandir. Então, envolve conhecer o público não brasileiro, né, com uma outra, vender para uma outra cultura, e também pensar em mecanismos de venda, em estratégias de venda para atingir esses outros públicos. Perfeito. Fer, você contou para a gente que o programa voltado para as mulheres no empreendedorismo, ele tem de 8 a 10 encontros, né? Você consegue falar para a gente, no primeiro encontro ela vai aprender tal coisa, no segundo tal coisa? A gente sempre começa com conhecer o empreendedor em si, entender um pouco mais sobre o empreendedor, o comportamento do empreendedor, quais são a visão dele, o que ele tem de planos para si mesmo. Depois a gente fala sobre a importância de criar um modelo de negócio. Depois a gente passa pela fase de falar sobre estratégia de marketing e de vendas, sobre conhecimento do mercado. Depois a gente fala sobre estratégias de vendas, que são 2 módulos, um primeiro de marketing, depois um de vendas. Depois a gente passa pelo módulo de financeiro, também a gente faz 2 módulos relacionados a financeiro, e depois a gente finaliza com ali como apresentar o seu negócio para fazer um momento final, e a gente fala também sobre a Irlanda em um dos momentos, quais são os suportes disponíveis aqui na Irlanda. Todos esses encontros, pelo que você nos trouxe, eles são direcionados exclusivamente aos negócios, né? Tem algum momento em que você conversa com essas empreendedoras para falar um pouquinho sobre a saúde mental delas? Porque a mudança de um país, em todos os aspectos, né? Inclusive de clima, você sai de um país tropical, vai para a Irlanda, que você trouxe, né? Que é um país mais frio e tudo mais. Eu imagino Sim. que para as mulheres, nessa situação, nessa leitura que você trouxe para a gente, que vai muitas vezes para acompanhar o marido, que tem que lidar com uma cultura diferente, e daí ela decide empreender porque ela vai se sentir mais viva. Isso deve mexer demais com o mental das mulheres, né? Como é que vocês trabalham isso? Hoje na Irlanda existem várias iniciativas, então a gente tem, no próprio Grupo Mulheres do Brasil, a gente lançou o Sprout Together, que é uma comunidade de empreendedores que se reúne, de empreendedoras mulheres, né, que se reúne mensalmente. Depois eu fundei, depois do Grupo Mulheres do Brasil, essa minha passagem, eu fundei a Câmara de Comércio Brasil-Irlanda. Então, hoje a gente se encontra também, essa semana, por exemplo, a gente tem um evento, semana que vem a gente tem outro evento, onde a gente se encontra também para conversar e trocar experiências entre os empreendedores, fazer negócios também, cada um apresenta o seu negócio. E eu também tenho esse trabalho muito forte hoje na minha consultoria empresarial. A gente dá mentorias para empresários, a gente trabalha desenvolvendo planejamentos junto com o empresário, desenvolvendo o negócio, pensando em estratégias como crescer, como solidificar o negócio, e sempre envolve, né, nessas mentorias, essas duas partes, a falar um pouco da técnica, né, da estratégia, mas também de dar esse suporte para aquele empreendedor que está empreendendo fora do seu país. Eu costumo falar que empreender no Brasil já é difícil, já é um desafio, cada dia a gente tem um desafio novo, né? Um leão por dia que a gente tem que matar, mas a gente fazendo isso fora do Brasil, eu considero que é ainda mais difícil, porque você não conhece nada, né? Você perde, quando a gente sai do Brasil, a gente perde a nossa rede de apoio, a gente desaprende, né, onde buscar as coisas. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, eu sei que se eu precisasse de qualquer embalagem, qualquer coisa, eu podia recorrer a 25 de março, e quando eu cheguei aqui, eu não sabia onde encontrar, né? E aí, o que faz Então, em a 25 de março, meu Deus? Pois é, a gente tem que aprender tudo de novo, onde encontra tudo isso. Então, é muito desafiador, mas a Irlanda é um país que oferece muitas oportunidades
A gente vê empresários nessa área de alimentação, de novo, que começaram, e em outras áreas também, né, mas que começaram muito pequenos e que em muito pouco tempo, questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos, trabalhando bastante, se dedicando bastante, já conseguiram aí expandir, triplicar, quadruplicar o tamanho do negócio em pouquíssimo tempo. Ai, que delícia. Dá um orgulho, né? Imagino que deve dar um orgulho para Sim, você. Fê, fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho da Câmara do Comércio. Como é que foi que você teve a ideia de montar? Se sentiu essa necessidade? Foi um pedido das pessoas que chegavam até você? Conta um pouquinho do trabalho da Câmara. Tá. A Câmara de Comércio, ela surgiu a partir de conversas com vários empresários aqui, muito também do trabalho que eu fiz, né, de mapeamento do empreendedorismo brasileiro aqui na Irlanda, quando a gente viu o número, né, nossa, nós já somos 1.300 e a gente não para de crescer, a gente viu a comunidade que eu formei lá, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, crescendo também, depois o relatório crescendo, com o mapeamento onde eu consegui reunir ali o número de empresários, depois vários empresários falando, a gente tendo o apoio da Embaixada Brasileira aqui na Irlanda, a gente tem um embaixador aqui, Marcel Beato, que é um embaixador super ativo e que nos apoia bastante aqui, a partir de conversas com esses empresários, com o embaixador, eu fui encorajada, provocada a lançar essa Câmara de Comércio. Então, me reuni com vários empresários, o Tiago Mascarenhas é um empresário que foi muito ativo nesse processo também, ele é o vice-presidente da Câmara de Comércio hoje, sou a presidente, e aí a gente lançou, então, em abril do ano passado, inicinho de abril, a Câmara de Comércio, e a gente fez um evento bem grande para lançar a Câmara, onde nós tivemos a presença de ministros irlandeses, senadores irlandeses, embaixadas de diversos países, e uma comunidade enorme de brasileiros lá prestigiando o evento, e não brasileiros também. Todo mundo entendendo a importância da gente se reunir, se juntar para crescer juntos, para gerar negócios, né, e principalmente para fomentar negócios no Brasil também. A gente identificou que muitos negócios que estão aqui hoje geram muita receita e contribuem bastante com o Brasil também, mesmo estando aqui. Então, tem negócios fundados hoje aqui, que operam aqui, que empregam no Brasil, que compram maquinário no Brasil, que trazem insumos do Brasil. Muitos empresários, depois que começam a ter uma renda alta, passam a investir no Brasil, né? Então, compram terreno, compram apartamentos, casas, ou ajudam os familiares que ficam no Brasil, ou investem em causas sociais também. Então, é muito, muito legal ver o quanto a gente consegue, mesmo daqui, acabar contribuindo Gente, né? também com o nosso país. Que delícia ouvir sua história. Fer, a gente está caminhando aqui para os minutos finais do nosso bate-papo, passou rápido, né? Nossa, eu ficaria aqui mais 1 hora conversando com você para entender um pouco mais desse universo que é tão encantador. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores que estão nos acompanhando. Você tem uma jornada extensa, já passou por vários desafios, já enfrentou vários desafios e hoje você está com essa missão linda de ajudar e acolher empresários aí na Irlanda para crescerem, né? Crescerem aí e crescerem aqui também, fomentarem a economia não só da Irlanda, mas aqui também do Brasil. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem. O que o empreendedor precisa entender neste momento e que o Brasil está passando? Eu sei que você está falando da Irlanda, mas você conhece muito bem aqui o nosso cenário. Eu acredito que para o empreendedor que está aí no Brasil, a mensagem que eu tenho é que todos nós que somos empreendedores, empresários, nós somos, como que eu posso dizer, a gente tem uma função social também, a gente gera emprego, a gente gera renda. Então, para vocês não desanimarem, continuarem firme e pensarem em outras possibilidades também, né? Empreenderem no Brasil, mas também empreenderem em outros países que são muito abertos, como a Irlanda. Então, é um convite que eu faço também, se quiserem empreender aqui na Irlanda, a gente tem a Câmara de Comércio Brasil-Irlanda que está de portas abertas para dar esse suporte.
Eu tenho a minha empresa também, consultoria empresarial, a gente faz pesquisas de mercado para empresários que estão no Brasil ainda, que querem conhecer um pouco mais sobre o mercado aqui também, a gente está de braços abertos, e é importante acreditarem no negócio e continuarem firmes e pensarem em estratégias para os momentos de dificuldade, né? Mas eu acredito que empreender é muito gratificante, não somente porque você faz uma coisa que ama, acredita, mas também pelo resultado e impacto que a gente pode gerar, não só na nossa família direta, né? Quando a gente vai gerando receita, a gente impacta quem está próximo da gente, muito próximo, mas também quem está ao nosso entorno, na nossa cidade, enfim, através de geração de emprego, também às vezes apoiando iniciativas, enfim, eu acredito que vale a pena continuar sendo empreendedor. Fê, muito obrigada, viu? Sucesso para você aí. Obrigada a você, Grazi, obrigada pelo convite mais uma vez, fico sempre à disposição. Se vocês puderem deixar os meus contatos aí, caso alguém queira entrar em contato, será ótimo. Obrigada, Fê. Fica aí, então, o convite para você que acompanhou o nosso bate-papo, deu aquela vontadinha de empreender na Irlanda, já recebeu o convite da Fê, né? Fica muito mais fácil a gente empreender quando a gente sabe que do outro lado tem uma mão para nos acolher. Então, você já sabe, esse é o primeiro episódio da segunda temporada. A segunda temporada do MacCast está começando hoje. Nas próximas semanas, mais pessoas que são evidências no empreendedorismo estarão aqui, ó, nessa mesa para dividir conhecimento com você. Até mais!